O livro do profeta Ageu. Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e o exorta a reedificar o templo. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadeque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio a mim ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei a madeira. Edificai a casa, e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém aos céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. E tu ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e de todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto de todo o mundo, de todos os povos, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Livro do profeta Ageu 2, capítulo 2.
a glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem é entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e forçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Repreensão e promessa de bênção. Ao 24º dia do mês 9º, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, e no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado. E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contacto com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e que tudo o que ali oferece imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto. Desde este dia em diante, antes de portes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém ao monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao largar para tirar a cicoeta, havia somente 20. Feri-vos com a queimadura e com a ferrugem, com a saraiva e toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Hoje, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º
desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Ponde o vosso coração nestas coisas. Ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. A destruição dos inimigos, a elevação de Zorobabel. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe da Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tornarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei com o anel de Selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.